Depois de anos longe, um milionário retorna à cidade natal para surpreender a mãe com uma visita inesperada. Mas ao chegar, encontra sua mãe abandonada na rua, em meio à chuva, sem saber que sua casa havia sido vendida. Ela conta que foi expulsa por ordens assinadas por ele, ou assim disseram. Tomado pela culpa, ele decide enfrentar a verdade e reconquistar o que realmente importa. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A chuva castigava impiedosamente o pequeno município de Itapetinga, no interior da Bahia. Rafaela Oliveira, aos 68 anos, encolhia-se debaixo de um pedaço de lona improvisada, próxima ao muro da casa onde havia criado seu único filho. Seus ossos doíam com a umidade, mas o que mais doía era ver a antiga moradia trancada com uma placa de vendido fixada no portão enferrujado. Seus cabelos grisalhos, outrora negros e brilhantes, agora pendiam molhados sobre o rosto marcado pelo tempo e pela vida dura. Não muito longe dali, um carro de luxo avançava lentamente pelas ruas esburacadas da pequena cidade. Na direção estava Tiago Oliveira, 45 anos, CEO da TechBrass, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Vestindo um terno italiano impecável, ele observava com estranhamento as mudanças que o tempo havia imposto àquele lugar onde nascera. Fazia quase 5 anos que não retornava a Itapetinga, 5 anos sem ver sua mãe pessoalmente. A ideia de surpreendê-la havia surgido repentinamente. Durante uma madrugada de trabalho em seu escritório luxuoso em São Paulo, Tiago encontrou um velho calendário, onde havia anotado Bodas de Rubi dos Pais, 42 anos. A lembrança o golpeou como um soco no estômago. Seu pai, Sebastião, havia partido quando Tiago tinha apenas 10 anos, vítima de uma doença fulminante, e sua mãe, Rafaela, havia dedicado toda a sua existência para que o filho fosse alguém na vida. Quantas vezes liguei para ela neste ano? Perguntou-se, sentindo um nó na garganta. A resposta era dolorosa. Nenhuma. As últimas tentativas de contato sempre terminavam com a voz polida de Vanessa, sua noiva, informando que ele estava ocupado demais para atender. O carro finalmente chegou à antiga rua. Tiago estacionou, pegou o buquê de flores e uma pequena caixa contendo um bolo, aquele mesmo de milho com coco que sua mãe sempre fazia nos aniversários. Sorriu imaginando a surpresa dela, mas o sorriso morreu quando avistou a casa. O pequeno jardim que sua mãe cuidava com tanto carinho estava abandonado. As cortinas de renda, que ela mesma havia costurado, não estavam mais lá. O som da velha máquina de costura, que embalou sua infância inteira, havia sido substituído por um silêncio opressor. Foi então que a viu. Encolhida contra o muro, uma figura frágil tentava se proteger da chuva com um pedaço de plástico. Seus olhos, ainda vivos e brilhantes, eram os únicos que mantinham a dignidade que o resto do corpo, castigado pelo tempo e pelo abandono, lutava para preservar. Mãe? A voz de Tiago saiu estrangulada. Rafaela ergueu os olhos lentamente, como se não acreditasse. Quando reconheceu o filho, seu rosto se transformou. Havia surpresa, alegria, mas também um profundo sofrimento que Tiago jamais havia visto antes. Meu filho, você veio. Ela tentou se levantar, mas as pernas trêmulas não permitiram. Tiago deixou cair as flores e o bolo no chão enlameado e correu para amparar a mãe. A chuva agora ensopava seu terno caro, mas ele não se importava. Abraçou aquele corpo frágil com desespero. Mãe, o que aconteceu? Por que você está aqui fora? Cadê sua casa? A pergunta fez os lábios de Rafaela tremerem. Nos tiraram, filho. Disseram que era ordem sua. Que você mandou me tirar daqui. Tiago sentiu o mundo girar. Como assim? Eu nunca. A moça bonita, aquela que sempre atende seu telefone. Ela veio com os homens. Mostraram papéis com sua assinatura. Disseram que você tinha vendido a casa, que eu precisava sair. O empresário não conseguia acreditar no que ouvia. Vanessa! Sua noiva havia feito isso? Impossível. Devia haver algum engano. Quando foi isso, mãe? Faz 2 meses. No início, os vizinhos me acolheram, mas eu não quis dar trabalho. Então venho para cá todos os dias. Fico olhando nossa casa esperando você chegar.
Cada palavra era como uma faca no peito de Tiago. Ele olhou em volta e notou alguns vizinhos observando a cena das janelas, com expressões que misturavam curiosidade e acusação. Vamos sair dessa chuva, mãe. Preciso cuidar de você. Carregou Rafaela até o carro, cobrindo-a com seu paletó. Ela era tão leve que parecia poder quebrar-se a qualquer movimento brusco. Enquanto dirigia para o único hotel da cidade, Tiago tentava processar o que estava acontecendo. A senhora tentou me ligar? Me avisar? Rafaela assentiu fracamente, muitas vezes. Mas sempre a moça dizia que você estava ocupado em reuniões importantes. Depois de um tempo, o número nem completava mais. O hotel era modesto, mas limpo. Tiago conseguiu o melhor quarto disponível e providenciou roupas secas, alimentos e um médico local para examinar a mãe. Enquanto o profissional a atendia, ele observava pela janela a chuva que continuava a cair sobre Itapetinga, sentindo uma mistura de raiva e culpa que nunca experimentara antes. Seu Tiago? O médico o chamou tirando-o do transe. Sua mãe está desidratada e com início de pneumonia. Precisamos começar medicação imediatamente. Mais uma facada. Tiago assentiu, dando autorização para que todos os procedimentos fossem realizados. Quando o médico saiu, aproximou-se da cama, onde Rafaela, agora limpa e medicada, começava a adormecer. Por quê, filho? Ela perguntou com a voz fraca. O que eu fiz para você querer me mandar embora da nossa casa? Nunca faria isso, mãe, jamais. Segurou a mão dela entre as suas. Descanse agora. Amanhã vamos resolver tudo, eu prometo. Quando Rafaela finalmente adormeceu, Tiago notou uma sacola plástica desgastada ao lado da cama. Dentro dela estavam os poucos pertences que sua mãe conseguira salvar. Algumas fotos antigas, documentos amarelados e um caderno azul com as bordas manchadas pela chuva. Reconheceu o caderno imediatamente. Era o diário que ele havia dado a ela no último aniversário que passaram juntos, antes de se mudar para São Paulo, para que a senhora escreva suas receitas e pensamentos, havia dito na ocasião. Com mãos trêmulas, Tiago abriu o diário. A caligrafia de sua mãe, outrora firme e caprichada, agora oscilava nas páginas evidenciando o avanço da idade. Começou a ler. Hoje faz 2 anos que Tiago não vem me visitar. Liguei para dar os parabéns pelo prêmio que vi na televisão, mas a moça bonita disse que ele estava em uma reunião na China. Virou a página. Fiz bolo de milho hoje, o preferido dele. Acabei comendo sozinha, olhando aquela foto de formatura. Como ele estava bonito de beca. Primeiro da família a ter diploma. Mais uma página. A vizinha Dona Zulmira me mostrou uma revista onde meu Tiago aparece como um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Chorei de orgulho. Mas por que ele não me liga mais? Será que fiz algo errado? O nó na garganta de Tiago crescia a cada página. O diário estava repleto de pequenas reflexões, memórias de sua infância, receitas que ela gostava de preparar para ele e, principalmente, indagações sobre o motivo de seu afastamento. As últimas entradas eram ainda mais dolorosas. Hoje vieram com um papel dizendo que Tiago vendeu nossa casa. Não posso acreditar. Aqui é onde guardamos nossas memórias, onde seu pai e eu construímos nossa vida. Por quê, meu filho? Por quê? Estou dormindo na casa da Zulmira. Tenho vergonha de dar trabalho, mas ela insiste. Amanhã vou tentar ligar para Tiago novamente. Ninguém atende o telefone do meu filho. Será que aquela moça não dá meus recados? Ou será que meu filho não quer mais saber de mim? A última entrada, datada de apenas 1 semana antes, fez lágrimas escorrerem pelo rosto do empresário. Hoje vou dormir perto de casa. Quem sabe meu menino aparece? Tenho fé que um dia ele volta. Mães sabem dessas coisas. O coração dele vai chamar. Tiago fechou o caderno devastado. Olhou para a mãe adormecida. Seu rosto agora sereno graças aos medicamentos. Como pôde deixar isso acontecer? Como permitiu que alguém, ainda mais alguém que dizia amá-lo, afastasse a pessoa mais importante de sua vida? Pegou o celular e viu dezenas de ligações perdidas de Vanessa. Ignorou todas. Em vez disso, digitou uma mensagem para seu assistente em São Paulo. Cancele todos os meus compromissos pelos próximos dias. Assunto familiar urgente. Em seguida, ligou para seu advogado de confiança. Dr. Mendes, preciso que verifique urgentemente uma transação imobiliária em Itapetinga, Bahia.
Uma casa no nome de Rafaela Oliveira, vendida recentemente. Fez uma pausa, olhando para a mãe. E quero saber exatamente como minha assinatura apareceu nesses documentos. Ao desligar, Tiago sentou-se na poltrona ao lado da cama de Rafaela. Tinha muita coisa para descobrir, muitos erros para consertar. Mas uma coisa ele já sabia. Seu império, construído com tanto suor, não valia nada diante do que quase havia perdido. O amanhecer em Itapetinga chegou com um céu limpo, contrastando com a tempestade que havia castigado a cidade na noite anterior. Tiago despertou na poltrona onde passara a noite, com o pescoço dolorido e o corpo cansado. Mas o desconforto físico era insignificante perto da dor emocional que carregava. Olhou para a mãe, que ainda dormia. As primeiras horas da manhã iluminavam seu rosto envelhecido, destacando cada ruga, marcas de uma vida de trabalho e sacrifício. Com cuidado para não acordá-la, Tiago levantou-se e foi até a janela. A pequena cidade começava seu dia. Comerciantes abriam suas lojas, crianças caminhavam para a escola, senhoras conversavam nas calçadas. Tudo parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, tão distante, como se pertencesse a outra vida, uma que ele havia deliberadamente deixado para trás. O telefone vibrou no bolso. Era Dr. Mendes, seu advogado. Saiu silenciosamente do quarto para atender. Bom dia, Tiago. Tenho algumas informações preliminares sobre a venda da casa. Diga. A transação foi realizada há exatamente 2 meses. Os documentos têm sua assinatura reconhecida em cartório, autorizando Vanessa Prado como sua procuradora para concluir o negócio. Impossível. Nunca assinei isso. Bem, há uma procuração ampla que você assinou no ano passado, dando a ela poderes para representá-lo em assuntos comerciais. Aparentemente, ela usou esse documento como base. Tiago fechou os olhos, lembrando-se. Sim, havia assinado uma procuração para que Vanessa resolvesse questões empresariais enquanto ele estava em uma longa viagem à Ásia. Mas jamais imaginaria que ela usaria isso contra sua própria mãe. Continue investigando, doutor. Quero saber quem comprou a casa e como reverter isso imediatamente. Ao desligar, Tiago sentiu o peso das memórias retornarem. Lembrou-se de quando, aos 12 anos, ajudava o pai a pintar aquela mesma casa. Sebastião Oliveira, um homem simples, trabalhador da usina de açúcar local, sempre dizia: meu filho, a riqueza de um homem não está no que ele tem, mas em quem está ao seu lado quando não tem nada. Quando Sebastião partiu, vítima de um problema cardíaco fulminante, Rafaela assumiu sozinha a criação do filho. As mãos que antes só costuravam por hobby passaram a fazer isso por necessidade. Converteu a sala em um pequeno ateliê, onde consertava roupas para os vizinhos e confeccionava peças sob encomenda. O cheiro de café fresco às 5 da manhã e o barulho da velha máquina Singer foram a trilha sonora da adolescência de Tiago. Mesmo nas noites mais frias, Rafaela estava lá, pedalando a máquina, iluminada apenas por uma lâmpada fraca, para que não faltasse o material escolar, os livros, as taxas de inscrição para o vestibular. Seu Tiago? A voz do médico interrompeu suas recordações. O Dr. Paulo, que havia atendido Rafaela na noite anterior, estava de volta para o acompanhamento. Vim ver como sua mãe passou a noite. Ela ainda está dormindo. Acha que devemos acordá-la? Não é necessário. Os sinais vitais estão bons. O médico examinou Rafaela com cuidado. A medicação está fazendo efeito, mas ela vai precisar de cuidados constantes pelos próximos dias. A idade e o período que passou, bem em condições adversas, debilitaram muito seu organismo. Tiago assentiu, sentindo a culpa pesar ainda mais. Farei o que for preciso. Quando o médico saiu, Rafaela começou a despertar lentamente. Seus olhos, ainda um pouco desfocados pelo sono, percorreram o quarto até encontrarem o filho. Tiago, não foi um sonho, então? Você realmente está aqui. Ele aproximou-se e sentou-se na beira da cama, segurando a mão da mãe. Estou aqui, mãe, e não vou a lugar nenhum. Você leu meu caderninho? Perguntou ela, notando o diário sobre o criado mudo. Tiago hesitou, mas decidiu ser honesto. Li, mãe, e me perdoe. Por tudo. Rafaela apenas sorriu com aquele sorriso que sempre havia sido seu porto seguro. Não há o que perdoar, filho. Você tinha seus sonhos, sua vida. Eu entendo. Não, mãe.
A senhora não entende. Tiago respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Eu nunca quis me afastar. Nunca quis que a senhora sofresse. E, principalmente, nunca, jamais autorizei a venda da nossa casa. Os olhos de Rafaela se arregalaram. Mas então, foi Vanessa. Ela usou uma procuração que eu havia assinado para assuntos da empresa. Falsificou documentos. Fez tudo isso pelas minhas costas. Um silêncio pesado se estabeleceu entre eles. Finalmente, Rafaela perguntou, por quê? Por que ela faria isso comigo? Tiago balançou a cabeça, ainda tentando compreender a extensão da traição. Não sei ao certo, mas vou descobrir. E vou consertar tudo, prometo. Depois de tomar café da manhã, que Tiago fez questão de buscar pessoalmente na melhor padaria da cidade, eles conversaram durante horas. Rafaela contou sobre os últimos anos, sobre como tentava ligar para o filho quase diariamente, sobre como escrevia cartas que nunca eram respondidas. Eu nunca recebi nenhuma carta, mãe. Enviei dezenas, endereçadas àquele apartamento lindo que você me mostrou nas fotos, lembra? Na Avenida Paulista. Tiago fechou os punhos com raiva, mais uma evidência das manipulações de Vanessa. Enquanto conversavam, batidas na porta interromperam um momento. Era Zulmira, a vizinha que havia temporariamente acolhido Rafaela em sua casa. Dona Rafa, graças a Deus. Fiquei preocupada quando não a encontrei esta manhã. A senhora, de aparência simples, mas digna, entrou no quarto e só então notou a presença de Tiago. Seu semblante mudou imediatamente. O filho pródigo finalmente apareceu. Zulmira, Rafaela a repreendeu suavemente. Desculpe, Rafa, mas preciso falar. Zulmira virou-se para Tiago, anos de indignação contidos em seu olhar. Sabe quantas noites sua mãe chorou por você? Sabe quantas vezes ela defendeu o filho ocupado, quando todo mundo já dizia que você tinha se esquecido dela? Tiago não respondeu, absorvendo cada palavra como um golpe merecido. E depois manda aquela mulher de salto alto e nariz empinado expulsar sua própria mãe de casa? Que tipo de filho faz isso? Eu não fiz isso, dona Zulmira. Tiago finalmente falou, a voz baixa, mas firme. Estou descobrindo agora tudo o que aconteceu. E vou consertar cada erro, cada injustiça. A senhora olhou para Rafaela, que assentiu silenciosamente, confirmando as palavras do filho. Zulmira pareceu considerar por um momento. Depois suspirou. Seu pai estaria muito decepcionado. As palavras atingiram Tiago como um raio. Seu pai, o homem íntegro que havia sido seu primeiro herói, o que diria se soubesse que o filho havia permitido, mesmo que indiretamente, que sua esposa acabasse na rua? Zulmira, por favor. Rafaela interveio vendo a expressão devastada do filho. Tiago não sabia. Ele está aqui agora, é o que importa. A vizinha suavizou um pouco o semblante. Trouxe algumas roupas suas que ficaram lá em casa, Rafa. Colocou uma pequena mala no chão. E aquele remédio para a pressão que você toma. Obrigada, amiga. Quando Zulmira saiu, após extrair de Tiago a promessa solene de que cuidaria da mãe, o silêncio voltou a dominar o quarto. Ela tem razão, mãe. Papai estaria decepcionado comigo. Rafaela estendeu a mão para o filho, convidando-o a sentar-se novamente ao seu lado. Seu pai estaria orgulhoso do homem que você se tornou, Tiago. Do sucesso que conquistou, da inteligência que sempre demonstrou. De que adianta tudo isso se eu falhei no básico? Se eu não cuidei de quem mais me amou? Tiago segurou as mãos da mãe entre as suas, notando como estavam calejadas após anos de trabalho na máquina de costura. A senhora sacrificou tudo por mim. Não comia para que eu pudesse comer. Passou noites sem dormir para pagar minha faculdade. E como eu retribuí? Me afastando, deixando que a machucassem. Você não sabia, filho. Devia ter sabido. Devia ter prestado mais atenção. Deixei que o sucesso, o dinheiro me cegassem. Tiago olhou pela janela, para a cidade simples que o viu crescer. Lembra quando eu tinha 15 anos e queria aquele tênis caro? A senhora fez hora extra por 2 meses para comprá-lo. Rafaela sorriu com a lembrança. Você precisava. Seus pés estavam crescendo tanto que o antigo já estava apertado. Não, mãe, eu queria, não precisava. Era vaidade, para impressionar os colegas da escola. Mas a senhora nunca negou nada que pudesse me fazer feliz. Tiago sentiu as lágrimas voltarem. E sabe o que me fez quando consegui comprar meu primeiro carro de luxo? Mandei uma foto. Uma maldita foto em vez de vir aqui buscar a senhora para dar uma volta. Rafaela tocou o rosto do filho, enxugando uma lágrima teimosa. Estávamos construindo vidas diferentes, filho.
É natural. Não, não é. Nada disso é natural. Tiago levantou-se determinado. Vou ligar para a agência de viagens agora mesmo. Assim que o médico autorizar, vou levar a senhora para São Paulo. A senhora vai morar comigo, no melhor quarto da casa, com todo o conforto que merece. Um olhar de apreensão passou pelo rosto de Rafaela. E ela, sua noiva não vai gostar disso. A simples menção a Vanessa fez o sangue de Tiago ferver. Ela não é mais minha noiva, e a casa é minha, não dela. A senhora vai para onde sempre deveria ter ido, para perto de mim. A determinação nas palavras do filho tranquilizou Rafaela. Por um instante, ela vislumbrou nele o menino obstinado que sempre fora. Aquele que, aos 7 anos, jurou que construiria um castelo para ela morar quando crescesse. O que vai fazer agora, filho? Tiago checou o relógio. Vou até o cartório, verificar os documentos da venda da casa. Depois preciso conversar com algumas pessoas que possam me ajudar a entender exatamente o que aconteceu enquanto estive fora. Vai demorar? Não, mãe. Volto para o almoço. Descanse um pouco, a senhora ainda está se recuperando. Antes de sair, Tiago abriu a mala que Zulmira havia trazido. Entre as poucas roupas simples, havia uma caixa de madeira entalhada. Reconheceu imediatamente. Era onde seu pai guardava as poucas recordações importantes da família. Abriu-a com cuidado. Dentro, além de algumas fotografias antigas, havia um relógio de pulso desgastado, o único objeto de valor que Sebastião possuía, e um papel dobrado cuidadosamente. Desdobrou-o e reconheceu sua própria caligrafia infantil. Um cartão do Dia dos Pais que havia feito na escola, onde se lia: "Quando eu crescer, vou cuidar do senhor e da mamãe para sempre." Tiago engoliu em seco e guardou o cartão no bolso da camisa. Uma promessa esquecida que agora seria resgatada, a qualquer custo. O escritório do cartório de Itapetinga era pequeno e antiquado, com ventiladores de teto que mal conseguiam amenizar o calor da manhã. Sentado diante do tabelião, um senhor de aproximadamente 60 anos, Tiago observava os documentos espalhados sobre a mesa de madeira gasta. "É tudo legal. Seu Tiago", explicava o senhor Antenor, ajustando os óculos de armação grossa. Procuração dava plenos poderes à sua noiva para representá-lo em transações imobiliárias. "A assinatura é a sua, reconhecida em cartório de São Paulo. Mas eu nunca autorizei a venda da casa da minha mãe." Tiago passou a mão pelos cabelos, frustrado. Esta procuração era para assuntos específicos da empresa. Infelizmente, o documento não especifica limitações. O tabelião apontou para um parágrafo no final da página. "Veja aqui. Podendo comprar, vender, transferir propriedades em meu nome. É bastante abrangente." Tiago respirou fundo, contendo a raiva. Lembrava-se vagamente de assinar aqueles papéis entre dezenas de outros documentos, enquanto se preparava para uma viagem de negócios à China. Vanessa havia dito que era apenas uma formalidade para resolver questões pendentes da empresa, durante sua ausência. Quem comprou a casa? O tabelião folheou mais alguns documentos. "Assim tu sabes que o Richard uma empresa chamada VP Empreendimentos. Pagamento à vista, valor de mercado. VP. Vanessa Prado." Tiago murmurou, conectando os pontos. "Ela comprou a casa através de uma empresa de fachada." "Bem, não posso afirmar isso." O tabelião pareceu nervoso. "Mas eu posso." Tiago levantou-se determinado. "Vou precisar de cópias de toda essa documentação. E quero registrar uma denúncia formal de fraude." Saindo do cartório com uma pasta cheia de documentos, Tiago decidiu caminhar um pouco pela cidade antes de retornar ao hotel. Precisava organizar seus pensamentos, entender como havia permitido que sua vida chegasse a esse ponto. As ruas de Itapetinga despertavam memórias a cada esquina. Ali estava a escola onde estudou até o ensino médio. Mais adiante, a praça onde brincava aos domingos. O pequeno mercadinho onde sua mãe comprava fiado quando o dinheiro acabava antes do fim do mês. Parou diante de um terreno baldio onde antes havia uma velha oficina mecânica. Foi ali, aos 16 anos, que conseguiu seu primeiro emprego, ajudando seu Josias a consertar motores. O velho mecânico havia sido um dos primeiros a perceber sua aptidão para a tecnologia. "Esse menino não nasceu para ficar aqui", dizia seu Josias para quem quisesse ouvir. "Tem cabeça boa demais para se contentar com pouco." Foi nessa oficina
que Tiago, mexendo em computadores quebrados que os clientes abandonavam, descobriu sua paixão pela tecnologia. Estudava sozinho. Passava noites acordado desmontando e remontando aparelhos, criando pequenos programas em um computador velho que seu Josias lhe dera. Quando a notícia de que havia sido aprovado na Universidade de São Paulo chegou, a pequena Itapetinga inteira comemorou. O filho da costureira, o garoto prodígio, iria para a capital estudar ciência da computação. Muitos duvidaram que Rafaela conseguiria manter o filho estudando em uma cidade tão cara, mas ela nunca vacilou. Vou costurar para o Brasil inteiro se for preciso. Mas meu filho vai se formar, dizia ela, determinada. Tiago sorriu com a lembrança. Sua mãe havia cumprido a promessa, trabalhando dobrado, economizando em tudo para que ele pudesse se dedicar exclusivamente aos estudos. E ele havia retribuído com excelentes notas, bolsas de pesquisa e, finalmente, um estágio em uma das maiores empresas de tecnologia do país. A ascensão foi meteórica, de estagiário a desenvolvedor, de desenvolvedor a gerente de projetos, e aos 35 anos fundador de sua própria startup, a TechBrass, uma ideia revolucionária de integração de sistemas que rapidamente atraiu investidores e transformou o mercado. Em apenas 5 anos, a TechBrass se tornou uma potência nacional, com filiais em 3 estados e projetos internacionais. Tiago Oliveira, o menino pobre de Itapetinga, agora estampava capas de revistas de negócios e era convidado para palestras nas maiores universidades do país. O sucesso, no entanto, cobrou seu preço. As visitas a Itapetinga, antes mensais, tornaram-se semestrais, depois anuais, até praticamente cessarem. As longas conversas ao telefone com a mãe foram substituídas por rápidos recados deixados com secretárias. As lembranças da infância, os valores que Rafaela e Sebastião haviam lhe ensinado, foram sendo soterrados sob camadas de compromissos, reuniões e a crescente busca pelo próximo grande negócio. E então, há 3 anos, Vanessa entrou em sua vida. Ela apareceu em um evento de tecnologia, representando uma empresa de investimentos. Linda, inteligente, articulada, sedutora. Aproximou-se oferecendo uma parceria comercial e acabou conquistando muito mais. Tiago, sempre reservado quando se tratava de relacionamentos, viu-se completamente envolvido por aquela mulher que parecia complementar perfeitamente sua vida profissional. Você precisa de alguém que entenda seu mundo, dizia Vanessa nas primeiras semanas de relacionamento. Alguém que fale a mesma língua, que possa ser sua parceira em todos os sentidos. E assim foi. Em pouco tempo, Vanessa não era apenas sua namorada, mas também uma presença constante na TechBrass. Primeiro como consultora informal, depois assumindo gradualmente um papel cada vez mais central nos negócios. Tinha opinião sobre tudo: estratégias de expansão, contratações, investimentos. Tiago estava tão imerso no relacionamento que não percebeu quando Vanessa começou a controlar outros aspectos de sua vida. Seu círculo de amigos, sua agenda, suas comunicações, até mesmo sua relação com a mãe. Sua mãe ligou de novo. Ela dizia com um suspiro de aparente cansaço: "Falei que você está em uma reunião importante. Ela precisa entender que você tem uma empresa para administrar. Não pode ficar atendendo ligações pessoais a todo momento." Ele acreditava estar protegendo Rafaela ao deixá-la fora das complexidades de sua nova vida. "Minha mãe é uma mulher simples", justificava para si mesmo. Não entenderia as pressões, as exigências do mundo corporativo. Que idiota havia sido. Agora, caminhando pelas ruas de sua cidade natal, Tiago percebia com clareza dolorosa como havia deixado que o orgulho e a ambição nublassem sua visão. Como havia permitido que uma mulher manipuladora se intrometesse entre ele e a pessoa que mais o amara incondicionalmente. Parou diante de um bar simples na esquina. Reconheceu o homem de meia-idade que limpava as mesas, Carlos Alberto, seu amigo de infância. Entraram juntos na escola, dividiram cadernos quando faltava material, jogaram no mesmo time de futebol amador da cidade, mas não se falavam há anos. "Carlinhos?" chamou hesitante. O homem ergueu os olhos surpreso. Depois de um momento de reconhecimento, seu rosto endureceu. "Olha só quem voltou." O grande empresário lembrou que Itapetinga existe. Tiago sentiu o peso da acusação, mas não recuou. "Posso sentar?"
Precisamos conversar. Carlos apontou para uma mesa no canto. Café? Por favor. Enquanto o amigo preparava o café, Tiago observava o bar modesto, mas limpo e bem cuidado. Nas paredes, algumas fotos antigas da cidade. Em uma delas, reconheceu um grupo de adolescentes em uniforme escolar. A formatura do ensino médio. Ele e Carlos estavam lá, sorridentes, cheios de sonhos. Então, Carlos colocou 2 xícaras na mesa e sentou-se. O que traz o ilustre filho de Itapetinga de volta à terrinha? Veio comprar o resto da cidade? Vim ver minha mãe. E a encontrei desabrigada, Carlos, na rua. O rosto do amigo mudou imediatamente. A hostilidade deu lugar à confusão. Como assim? Dona Rafaela estava morando com a Zulmira há algumas semanas, desde que... Ele parou constrangido. Desde que foi despejada da própria casa. Por minha noiva usando meu nome. Tiago tomou um gole de café, tentando controlar a emoção. Mas eu não sabia de nada, Carlos. Juro por Deus que não sabia. O amigo estudou seu rosto por um longo momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Sempre achei estranho. Conhecendo Dona Rafaela, conhecendo você, não fazia sentido. Quando foi a última vez que viu minha mãe antes disso? Carlos pensou um pouco. Uns 3 meses atrás. Ela veio aqui no bar, mostrou uma revista onde você aparecia. Estava tão orgulhosa. Disse que você prometeu vir visitá-la no aniversário dela. Tiago franziu a testa. Eu nunca prometi isso. Nem sequer falei com ela nos últimos meses. Bem, foi o que ela disse. Que recebeu uma ligação sua. Que você estava planejando uma surpresa. Não fui eu, Carlos. Foi Vanessa. A revelação caiu como uma pedra entre eles. Ela vinha interferindo em nossa comunicação há tempos, bloqueando ligações e escondendo cartas. Agora entendo que estava preparando o terreno para o que faria depois. Mas por quê? Qual o interesse em prejudicar Dona Rafaela? Controle e poder. Tiago cerrou os punhos sobre a mesa. E vergonha da minha origem. Vanessa vem de uma família tradicional de São Paulo. Sempre deixou claro que considerava minha história, minhas raízes, como algo a ser escondido. Seu passado não combina com seu presente, ela dizia. Carlos balançou a cabeça incrédulo. E você permitiu isso? Permitiu que ela menosprezasse de onde você veio, quem você é? A pergunta atingiu Tiago com força. Não percebi o que estava acontecendo, Carlos. Estava cego, obcecado com o sucesso, com a aparência de perfeição que construímos juntos. Passou as mãos pelo rosto, cansado. Que tipo de homem eu me tornei? Que tipo de filho? O amigo o observou por um momento. Depois suavizou a expressão. O tipo que ainda pode consertar seus erros. Colocou a mão no ombro de Tiago. O que pretende fazer agora? Recuperar a casa da minha mãe. Levá-la comigo para São Paulo. Dar a ela o conforto que merece. E acertar contas com Vanessa. Carlos assentiu, aprovando o plano. E quanto à sua empresa? Seus negócios? A pergunta fez Tiago refletir. Durante anos, a TechBras havia sido o centro de seu universo, sua maior realização. Mas agora, confrontado com o custo humano de sua ambição desmedida, as prioridades pareciam realinhar-se naturalmente. A empresa pode esperar. Tenho executivos competentes que podem administrá-la. Por um tempo. Agora minha prioridade é minha mãe. Eles conversaram por mais algum tempo. Carlos contou sobre a vida na cidade. Sobre como Rafaela sempre falava com orgulho do filho, mesmo quando os vizinhos começaram a questionar seu distanciamento. Ela nunca deixou ninguém falar mal de você, sabia? Sempre te defendeu. Ao se despedirem, o antigo amigo fez um último comentário. Sabe o que Dona Rafaela me disse uma vez? Que não importava quanto tempo você ficasse longe. Um dia seu coração ia chamar você de volta para casa. Parece que ela estava certa. De volta ao hotel, Tiago encontrou Rafaela sentada em uma poltrona perto da janela, folheando seu velho diário. Parecia mais forte hoje, com um pouco mais de cor no rosto. Conseguiu resolver tudo, filho? Ainda não, mãe. Mas estou no caminho. Sentou-se de frente para ela. Quando a senhora melhorar, vamos para São Paulo. Vou cuidar da senhora como a senhora sempre cuidou de mim. Rafaela sorriu, um sorriso cheio de esperança, mas também de apreensão. E o que vai acontecer com nossa casa? Com nossas memórias? Tiago segurou as mãos da mãe. Vou recuperá-la, mãe. E então a senhora decide o que quer fazer. Ficar aqui ou ir comigo. O importante é que estaremos juntos daqui para frente. O celular de Tiago vibrou insistentemente no bolso.
Na tela, o nome de Vanessa piscava. Era a hora do confronto que não podia mais ser adiado. Tiago fitou o celular por alguns segundos antes de atender. O nome de Vanessa na tela causava agora uma sensação de repulsa que ele jamais imaginara sentir. Preciso atender, mãe. É ela. Rafaela assentiu, apertando levemente a mão do filho em sinal de apoio. Tiago saiu para o corredor do hotel e finalmente deslizou o dedo na tela. Onde você está? A voz de Vanessa soava controlada, mas com uma tensão subjacente que ele conhecia bem. Cancelou todos os compromissos. Não atende minhas ligações, some sem avisar. Os investidores estão preocupados. Estou em Itapetinga. Tiago manteve a voz baixa, contendo a raiva que fervilhava dentro dele. Com minha mãe. Um breve silêncio do outro lado da linha. Quando Vanessa voltou a falar, sua voz estava carregada de uma doçura artificial. Tiago, querido, que surpresa maravilhosa. Por que não me avisou? Teríamos preparado algo especial para sua mãe. Como ela está? A falsidade era tão evidente que Tiago quase riu. Ela está se recuperando, Vanessa. Da pneumonia. Dos dias que passou dormindo na rua, debaixo de chuva, depois que você a expulsou da própria casa usando o meu nome. Outro silêncio, mais longo desta vez. Tiago podia quase ver a mente calculista de Vanessa trabalhando, avaliando o quanto ele já sabia, formulando explicações. Desculpas, não sei do que você está falando. A voz dela mudou para um tom defensivo. Sua mãe estava vivendo em condições precárias naquela casa velha. Eu apenas sugeri uma mudança para um lugar melhor, mais apropriado para a idade dela. Se ela escolheu não aceitar nossa ajuda, não é minha culpa. Pare de mentir. Tiago elevou a voz. Depois se controlou, lembrando-se de que estava no corredor do hotel. Você forjou minha assinatura, usou uma procuração de forma fraudulenta, comprou a casa através de uma empresa de fachada e mandou expulsar minha mãe à força. Tiago, você está sendo irracional. Vim pessoalmente a essa cidadezinha horrível para ajudar sua mãe. Ofereci um apartamento, dinheiro, tudo o que ela precisava para viver confortavelmente. Mas aquela velha teimosa... Não ouse falar assim da minha mãe. O tom de Tiago era gelado agora. Tenho todas as provas, Vanessa. Os documentos do cartório, testemunhas que viram você aqui com seus representantes, o depoimento da própria dona da imobiliária que intermediou a venda. A fachada começou a ruir. A voz de Vanessa perdeu a doçura artificial, assumindo um tom mais duro e calculista, sua verdadeira natureza. Foi pelo seu bem, Tiago. Pelo nosso futuro. Aquela mulher e aquela cidade são símbolos do seu passado, do que você superou. Você acha que seus investidores, seus parceiros de negócios, iriam te respeitar se soubessem que sua mãe é uma costureira analfabeta de uma cidadezinha no fim do mundo? Minha mãe não é analfabeta. A indignação tornava difícil controlar a voz. Ela estudou até o ensino médio. Lia para mim todas as noites, me ensinou o valor da educação. Detalhes. Vanessa dispensou o fato com desdém. O ponto é que sua imagem pública, que construímos com tanto cuidado, não comporta esse tipo de origem. Eu estava te protegendo. Tiago fechou os olhos, respirando fundo. Até onde havia se permitido afastar de seus valores para satisfazer aquela mulher? Estou voltando para São Paulo amanhã, com minha mãe. Quero você e suas coisas fora do meu apartamento quando eu chegar. Você não pode estar falando sério. O tom de Vanessa agora oscilava entre incredulidade e raiva. Vai jogar fora tudo o que construímos, todo o nosso futuro, por causa de um mal-entendido com uma velha? Aquela velha é a mulher que sacrificou tudo por mim, Vanessa. E o que construímos juntos? Um império baseado em mentiras, manipulações e vergonha das minhas origens. Você está sendo dramático, Tiago. Vamos conversar pessoalmente quando voltar. Tenho certeza que... Não há o que conversar, acabou. Tiago sentiu uma estranha sensação de alívio ao dizer essas palavras. E quanto à casa da minha mãe, vou abrir um processo por fraude, a menos que você desfaça a venda imediatamente. Um silêncio cortante seguiu-se. Quando Vanessa finalmente falou, sua voz estava carregada de uma frieza ameaçadora. Você vai se arrepender disso, Tiago. Eu sei coisas sobre seus negócios, sobre as operações da TechBrass, que podem causar muitos problemas se virem a público. A ameaça era clara. Vanessa tinha acesso a informações sensíveis da empresa, algumas legais, outras nem tanto.
Decisões tomadas na zona cinzenta da ética empresarial. Acordos feitos sob pressão. Documentos que, fora de contexto, poderiam ser problemáticos. Faça o que achar que deve fazer, Vanessa. Não vou negociar a felicidade da minha mãe. Desligou sem esperar resposta. Sabia que havia declarado guerra e que Vanessa não era o tipo de pessoa que aceitaria a derrota facilmente. Mas pela primeira vez em muitos anos, sentiu que estava fazendo a coisa certa, independentemente das consequências. Ao retornar ao quarto, encontrou Rafaela arrumando suas poucas roupas na pequena mala. Ela se virou ao ouvir a porta, o rosto marcado pela preocupação. Filho, ouvi sua voz alterada. Está tudo bem? Tiago sorriu, tentando tranquilizá-la. Vai ficar, mãe, prometo. Naquela noite, depois que Rafaela adormeceu, Tiago ligou para Miguel, seu diretor financeiro na TechBrass, um dos poucos executivos da empresa em quem confiava plenamente. Miguel, preciso que você faça um levantamento completo de todas as operações da empresa nos últimos 3 anos. Todos os contratos assinados, todas as transações autorizadas por mim ou por Vanessa. Algum problema, Tiago? Ainda não sei, mas quero estar preparado para qualquer coisa. Fez uma pausa, considerando como explicar a situação. Vanessa e eu terminamos, e não foi amigável. Ela fez ameaças relacionadas à empresa. Miguel soltou um longo suspiro. Sempre soube que ela era problema. Nunca entendi por que você deu tanto poder a ela dentro da TechBrass. Estava cego, Miguel, mas agora estou vendo com clareza. Na manhã seguinte, o médico deu alta a Rafaela, com recomendações de repouso e continuação da medicação. Tiago já havia providenciado tudo. Passagens para São Paulo em um voo particular, para que a mãe viajasse com o máximo de conforto possível. Antes de partirem, entretanto, ele tinha uma última parada a fazer em Itapetinga. Pegou um táxi até um bairro afastado, onde ficava o único escritório de advocacia da cidade. O Dr. Sérgio Menezes era um advogado idoso que conhecia sua família há décadas. Tiago Oliveira. Quanto tempo, meu rapaz? O advogado o recebeu com um abraço caloroso. Soube que está levando Dona Rafaela para a capital. Ótima decisão. Obrigado, Dr. Sérgio. Mas antes de irmos, preciso de sua ajuda em um assunto delicado. Durante a hora seguinte, Tiago explicou a situação, mostrando os documentos que havia coletado no cartório. O advogado ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. É um caso claro de fraude, concluiu o Dr. Sérgio, ajustando os óculos. Uso indevido de procuração, falsificação de assinatura, constituição de empresa com o único propósito de ocultar o verdadeiro comprador. Temos um caso sólido. Quanto tempo levaria um processo assim? Anos, provavelmente. A justiça no Brasil não é conhecida por sua rapidez. Tiago balançou a cabeça. Não tenho anos, doutor. Minha mãe precisa de paz agora. Bem, há outra opção. O advogado inclinou-se sobre a mesa. Podemos usar toda essa evidência para pressionar a compradora a desfazer o negócio voluntariamente. Uma transferência direta de volta para Dona Rafaela, sem processos, sem publicidade. Acha que funcionaria? Depende do quanto essa pessoa tem a perder com um escândalo público. Dr. Sérgio sorriu. Pelo que você me contou sobre sua ex-noiva, diria que ela tem muito a perder. Tiago concordou. Vanessa havia construído cuidadosamente sua imagem no mundo empresarial paulista. Um escândalo envolvendo fraude e a expulsão da mãe idosa de seu cliente seria devastador para sua reputação e carreira. Prepare os documentos, doutor. Vou entrar em contato com ela assim que chegar a São Paulo. De volta ao hotel, encontrou Rafaela pronta para a viagem, vestindo um conjunto simples, mas digno que Zulmira havia trazido. A amiga também estava lá para se despedir, junto com Carlos e alguns outros vizinhos que haviam ajudado Rafaela nos momentos difíceis. Vamos sentir sua falta, Rafa, disse Zulmira, abraçando a amiga. Mas sei que seu filho vai cuidar bem de você. E se não cuidar, a gente vai até São Paulo puxar a orelha dele, brincou Carlos, arrancando sorrisos de todos. No caminho para o pequeno aeroporto regional, Tiago fez uma última parada. Estacionou o carro alugado em frente à antiga casa da família. Rafaela olhou pela janela, os olhos marejados. Posso dar uma última olhada? Claro, mãe. Na verdade, Tiago sorriu, tirando do bolso um molho de chaves.
Consegui isso com a imobiliária. A casa ainda não foi ocupada nem modificada. Os olhos de Rafaela se arregalaram. Podemos entrar? Por alguns minutos. O táxi para o aeroporto chega em meia hora. Caminharam juntos até o portão. A casa era simples. 3 quartos pequenos, sala, cozinha e um quintal nos fundos onde Sebastião costumava cultivar uma pequena horta. Mas cada centímetro daquele espaço estava impregnado de memórias, de história familiar. Rafaela caminhou lentamente pelos cômodos vazios, tocando as paredes, olhando através das janelas para o quintal, onde Tiago brincava quando criança. No antigo quarto dela e de Sebastião, parou diante de uma marca na parede. Lembra disso, filho? A Tiago aproximou-se. Era uma série de riscos horizontais, marcando a altura de uma criança ao longo dos anos. Papai media minha altura todo aniversário. Recordou, sentindo a emoção apertar sua garganta. Ele tinha tanto orgulho de você. Dizia que você seria um gigante. Rafaela sorriu, tocando a última marca, feita quando Tiago tinha 15 anos. E não estava errado. No quarto que havia sido de Tiago, as paredes ainda mantinham vestígios de antigos pôsteres, manchas retangulares mais claras, onde o sol não havia desbotado a tinta tanto quanto no restante. Ele lembrava-se de cada um. Jogadores de futebol, bandas de rock e, mais tarde, figuras como Bill Gates e Steve Jobs, seus ídolos tecnológicos da adolescência. Na cozinha, o espaço vazio, onde ficava a mesa onde faziam as refeições juntos. O canto onde a velha máquina de costura funcionava incansavelmente nas mãos habilidosas de Rafaela. Vou recuperar nossa casa. Mãe, prometo. Rafaela segurou o braço do filho, olhando-o com serenidade. Não se preocupe tanto com a casa, Tiago. Ela é importante, sim, guarda nossas memórias. Mas o que realmente importa é que estamos juntos novamente. No caminho para o aeroporto, Tiago permaneceu em silêncio, absorvendo tudo o que havia acontecido nos últimos 2 dias. A descoberta da traição de Vanessa, o estado em que encontrara sua mãe, as lembranças ressuscitadas ao revisitar os lugares da infância. Sentia-se como alguém que desperta de um longo transe. Por anos, havia perseguido o sucesso, o reconhecimento, o poder, convencido de que essas conquistas preencheriam o vazio que sentia. Mas quanto mais alcançava, mais vazio se tornava. Agora, com sua mãe ao seu lado, humilde e amorosa como sempre, percebia que o verdadeiro sentido da vida estava ali, nas conexões genuínas, no amor incondicional, na integridade de suas raízes. No que está pensando, filho? Perguntou Rafaela, notando seu semblante pensativo. Em como me perdi, mãe. E em como estou me encontrando novamente. O pequeno avião particular decolou, deixando para trás a pacata Itapetinga. À frente, os esperava São Paulo com seus arranha-céus, seu ritmo frenético, suas oportunidades e desafios. Mas agora Tiago enfrentaria tudo isso com uma nova perspectiva. E com sua maior força ao lado, o amor de sua mãe. O que ele ainda não sabia era que Vanessa já estava preparando seu contra-ataque e que a batalha pela redenção estava apenas começando. O jato particular pousou no aeroporto de Congonhas ao entardecer. São Paulo recebia mãe e filho com um céu alaranjado, cortado pelos contornos dos arranha-céus que se estendiam até onde a vista alcançava. Para Rafaela, que visitara a capital apenas 2 vezes, a paisagem ainda causava assombro. É tão grande, tão barulhenta, comentou ela, enquanto o carro que Tiago havia providenciado cruzava a cidade. Como você não se perde aqui, meu filho? Ele sorriu. Com o tempo a gente se acostuma, mas confesso que, às vezes, sinto falta do silêncio de Itapetinga. O veículo seguiu pela Avenida Paulista, coração financeiro da cidade. Depois entrou em um bairro nobre, com ruas arborizadas e edifícios luxuosos. Parou diante de um prédio imponente, com fachada de vidro espelhado e um porteiro uniformizado que imediatamente reconheceu Tiago. Boa noite, Sr. Oliveira. Bem-vindo de volta. Obrigado, Antônio. Esta é minha mãe, Dona Rafaela. Ela vai morar comigo a partir de agora. O porteiro sorriu respeitosamente. É um prazer conhecê-la, Dona Rafaela. Seja muito bem-vinda. No elevador privativo que conduzia direto à cobertura, Tiago observava a expressão de sua mãe. Havia um misto de admiração e desconforto em seu olhar. É muito luxo para mim, filho.
Ela sussurrou. Eu não sei se vou me acostumar. Vai sim, mãe. E qualquer coisa que a senhora quiser mudar, adaptar, é só dizer. Tiago apertou sua mão, tranquilizando-a. Nossa casa é sua casa agora. Ao abrir a porta da cobertura, porém, Tiago imediatamente percebeu que algo estava errado. As luzes estavam acesas. Música clássica tocava baixinho e um aroma de perfume caro pairava no ar. Vanessa, murmurou ele, tenso. Como se invocada por seu nome, a mulher surgiu no hall de entrada. Estava impecavelmente vestida, como sempre, em um conjunto executivo cinza claro que destacava sua silhueta elegante. O cabelo loiro, perfeitamente arrumado, emoldurava um rosto de traços finos que agora exibia um sorriso calculado. Tiago, querido, finalmente. Seu olhar passou rapidamente por Rafaela, com um brilho de desdém, antes de voltar ao empresário. Preparei um jantar de boas-vindas. Imagino que vocês estejam famintos depois da viagem. Tiago manteve-se firme, protegendo a mãe com seu corpo. O que você está fazendo aqui, Vanessa? Pedi para que saísse. Ela fez um gesto displicente com a mão, como se dispensasse uma observação trivial. Achei que você estaria mais calmo depois da viagem. Que poderíamos conversar como adultos. Seu sorriso se alargou ao se dirigir a Rafaela. Dona Rafaela, como está? Parece bem melhor do que... Hesitou, procurando as palavras. Da última vez que nos vimos. Rafaela, que até então se mantinha em silêncio, deu um passo à frente. Havia dignidade em sua postura, uma força tranquila que surpreendeu tanto Tiago quanto Vanessa. Estou bem melhor, sim, moça. Especialmente agora que posso olhar nos olhos da pessoa que tentou destruir a relação entre mim e meu filho. A frieza no olhar de Vanessa intensificou-se, sempre tão dramática. Não é de se admirar que Tiago tenha precisado se afastar para construir algo significativo na vida. Chega! Tiago avançou, a raiva pulsando em suas veias. Você não tem o direito de falar assim com minha mãe, especialmente na minha casa depois de tudo o que fez. Sua casa. Vanessa riu, um som melodioso, mas vazio de calor. Metade dos móveis aqui foram escolhidos por mim. As obras de arte e a decoração, tudo tem meu toque. Até mesmo seus ternos eu escolhi. Eu moldei sua vida, Tiago. Transformei um programador talentoso, mas desajeitado, em um CEO respeitado. Você me deve isso. Não devo nada a você. Pelo contrário. Tiago manteve a voz controlada apesar da raiva crescente. Você abusou da minha confiança. Manipulou minha vida, afastou-me da minha família. E ainda teve a ousadia de expulsar minha mãe da própria casa. Aquilo foi um favor. Vanessa finalmente perdeu a compostura. Aquela casa caindo aos pedaços, naquele bairro decadente. Você acha que é apropriado para a mãe de alguém do seu calibre? Eu ofereci alternativas melhores. Um apartamento no centro, uma casa de repouso de luxo. Mas ela recusou tudo. Rafaela deu outro passo à frente, os olhos fixos em Vanessa. Recusei porque não queria nada de você. Porque vi nos seus olhos desde o primeiro dia que você não amava meu filho. Você amava o que ele representava, o poder, o dinheiro, o status. Vanessa virou-se para ela, os lábios tremendo de raiva contida. E você? O que trouxe para a vida dele além de um passado vergonhoso, uma origem que ele precisa esconder? Sabe quantas vezes tive que inventar histórias sobre a família de Tiago em eventos sociais? Meus pais faleceram, era o que ele dizia, porque não podia admitir que sua mãe era uma costureira analfabeta do interior. Eu nunca disse isso. Tiago protestou de horrorizado. Nunca neguei minhas origens. Nunca tive vergonha da minha mãe. Foram suas palavras, suas mentiras. Um silêncio tenso pairou entre eles. Rafaela olhava de um para o outro, a compreensão finalmente se cristalizando em seu olhar. Entendo agora, disse ela suavemente. Você envenenou o coração do meu filho contra mim. Fez ele acreditar que eu era um fardo, uma vergonha. Fez com que ele se afastasse de suas raízes, de tudo que o tornou quem é. Fiz o necessário. Vanessa recuperou a compostura, ajustando o blazer com gestos precisos, para proteger a imagem pública de Tiago, para garantir que ele atingisse todo o seu potencial. E funcionou. Ele está no topo agora, respeitado, admirado. Se o preço disso foi deixar o passado para trás, foi um preço pequeno a pagar. Tiago sentiu uma clareza repentina, como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Você nunca me amou, não é?
Eu era apenas um projeto, um investimento. O garoto pobre e talentoso que você poderia moldar, controlar, usar para seus próprios fins. Um sorriso frio curvou os lábios de Vanessa. Amor é superestimado, querido. Parceria estratégica é o que realmente importa no mundo dos negócios. E nós formávamos uma excelente parceria. Ainda podemos formar se você deixar de lado esse sentimentalismo tolo. Saía da minha casa. A voz de Tiago era baixa, mas carregada de uma determinação inabalável. Agora, Vanessa cruzou os braços desafiadora. Ou o quê? Vai me processar? Expor nossas vidas privadas ao escrutínio público? Pense nas consequências. Tiago, eu sei coisas sobre você, sobre a TechBrass que podem destruir tudo que você construiu. Não me ameace. Tiago manteve-se firme. Já lidei com pessoas como você a vida inteira. Pessoas que pensam que podem comprar tudo, incluindo princípios. Que usam poder e dinheiro para manipular os outros. Eu cresci lutando contra isso e não vou parar agora. Você está cometendo um erro terrível. Vanessa pegou sua bolsa, mantendo a dignidade apesar da derrota iminente. Quando esse surto de nostalgia e culpa passar, você vai perceber o quanto precisa de mim. Não preciso de você. Nunca precisei. Tiago abriu a porta indicando a saída. Suas coisas serão enviadas para onde você determinar. Meu advogado entrará em contato para formalizar nosso rompimento, tanto pessoal quanto profissional. Vanessa caminhou em direção à porta, mas parou diante de Rafaela. Por um instante, as duas mulheres se encararam, uma em seu elegante traje de grife, a outra com roupas simples mas dignas. Duas realidades, dois mundos que nunca deveriam ter colidido. Você pode ter ganhado esta batalha, Vanessa sussurrou para Rafaela, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Mas seu filho pertence ao meu mundo agora. E mais cedo ou mais tarde ele vai perceber isso. Meu filho pertence ao mundo que ele mesmo construir, respondeu Rafaela serena. E rezo para que seja um melhor do que o seu. Quando a porta finalmente se fechou atrás de Vanessa, Tiago sentiu como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. Abraçou sua mãe segurando-a firmemente, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Me perdoa, mãe, por ter permitido que isso acontecesse? Não há o que perdoar, filho. Você foi vítima tanto quanto eu. Nos dias que se seguiram, Tiago reorganizou sua vida. Designou um quarto amplo e confortável para Rafaela, com vista para o parque próximo. Trouxe da TechBrass apenas o essencial, delegando responsabilidades para poder passar mais tempo com a mãe. Como havia previsto, Vanessa não desistiu facilmente. Primeiro vieram as ameaças legais, cartas de advogados caros, alegando direitos sobre propriedades, participações na empresa, compensações por serviços prestados. Tiago enfrentou cada uma com a ajuda de sua equipe jurídica, sem ceder 1 centímetro. Depois vieram as tentativas de manchar sua reputação. Rumores sobre práticas duvidosas na TechBrass começaram a circular no mercado. Clientes receberam e-mails anônimos questionando a integridade da empresa e de seu fundador. Investidores foram abordados com informações privilegiadas sobre supostos problemas financeiros. Ela não vai desistir facilmente, comentou Miguel durante uma reunião de emergência na empresa. Precisamos contra-atacar. Não, Tiago foi firme. Não vamos descer ao nível dela. Vamos manter nossa integridade, nossa transparência. A verdade sempre prevalece. A estratégia funcionou em grande parte. Os clientes que conheciam Tiago há anos mantiveram-se fiéis. Os investidores, após análises independentes, confirmaram a solidez da empresa. A tempestade parecia estar passando quando um novo ataque surgiu, desta vez direcionado diretamente a Rafaela. Uma tarde, enquanto Tiago estava na empresa, Rafaela recebeu uma visita inesperada. 2 homens de terno, identificando-se como oficiais de justiça, apresentaram um documento alegando que ela estava ocupando ilegalmente a cobertura, que supostamente pertencia a Vanessa. Meu filho é o dono deste apartamento, explicou Rafaela confusa. Senhora, temos uma ordem judicial. Ou a senhora sai voluntariamente, ou teremos que removê-la à força, insistiu um dos homens, com falsa gentileza. Por sorte, a governanta que Tiago havia contratado estava presente e ligou imediatamente para ele. Tiago chegou em tempo recorde, acompanhado de seu advogado, e descobriu que os homens eram impostores contratados por Vanessa. O documento,
Uma falsificação grosseira não tinha valor legal. Isso é crime, alertou o advogado de Tiago, enquanto os falsos oficiais recuavam. Vamos registrar uma queixa formal. O incidente abalou profundamente Rafaela. Pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, Tiago a viu verdadeiramente assustada. Ela não vai parar, filho, sussurrou Rafaela naquela noite, enquanto tomavam chá na varanda. Essa mulher é perigosa. Não se preocupe, mãe. Estou tomando todas as precauções legais. Ninguém vai tirar a senhora de mim novamente. No dia seguinte, Tiago tomou uma decisão. Convocou uma entrevista coletiva com os principais veículos de comunicação do país. Era hora de contar sua história, de expor a verdade, não apenas sobre Vanessa, mas sobre suas origens, seu caminho, seus valores. Tem certeza disso? Perguntou seu assessor de imprensa preocupado. Expor sua vida pessoal dessa forma pode ter consequências imprevisíveis. Tenho. A única forma de combater mentiras é com a verdade. O auditório da TechBrass estava lotado. Jornalistas de todo o país, curiosos sobre o que o enigmático CEO tinha a dizer, aguardavam ansiosamente. Ao lado de Tiago no palco, para surpresa geral, estava Rafaela. Simples, digna, um pouco nervosa, mas determinada a apoiar o filho. Agradecemos a presença de todos, começou Tiago. Chamei esta coletiva para esclarecer alguns fatos sobre minha vida pessoal e profissional, que têm sido distorcidos recentemente. Olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente, depois voltou-se para os repórteres. Meu nome é Tiago Oliveira. Nasci em Itapetinga, uma pequena cidade no interior da Bahia. Meu pai era operário em uma usina de açúcar, minha mãe costureira. Cresci em uma casa simples, sem luxos, mas com muito amor e valores sólidos. Fez uma pausa, a emoção evidente em sua voz. Perdi meu pai cedo. Minha mãe, Dona Rafaela, que está ao meu lado hoje, criou-me sozinha. Trabalhou dia e noite para que eu pudesse estudar, para que eu tivesse oportunidades que ela e meu pai nunca tiveram. Cada centavo que investi na minha educação, cada livro que li, cada sonho que realizei, devo a ela. A sala estava em silêncio absoluto, todos os olhos fixos no homem que, pela primeira vez, abria seu coração publicamente. Fundei a TechBrass com os princípios que aprendi dela: honestidade, trabalho duro, respeito. E por um tempo, deixei que o sucesso me afastasse desses valores. Permiti que pessoas com interesses escusos se aproximassem de mim, manipulassem minha vida, me afastassem das minhas raízes. Tiago então relatou sem mencionar nomes, como sua ex-noiva havia se intrometido entre ele e sua mãe, como usara de meios fraudulentos para expulsá-la de sua casa, como tentara apagar seu passado em nome de uma imagem pública mais adequada. Descobri tudo isso há 2 semanas, quando voltei a Itapetinga e encontrei minha mãe desabrigada, doente e abandonada. Uma mulher que deu tudo por mim, reduzida à miséria por alguém que dizia me amar. As câmeras disparavam, os jornalistas anotavam freneticamente. A história era bombástica, o tipo de narrativa que captura a imaginação do público. Estou aqui hoje não apenas para esclarecer os fatos, mas para reafirmar quem eu sou. Sou filho de Sebastião e Rafaela Oliveira, nascido e criado no interior da Bahia. Sou um homem que construiu uma empresa a partir do zero, com trabalho honesto. Sou alguém que errou, que se afastou de seus valores, mas que está determinado a corrigi-los. Olhou novamente para Rafaela, cujos olhos brilhavam com lágrimas contidas. E sou, acima de tudo, um filho que deve tudo à sua mãe, que promete aqui e agora nunca mais esquecer de onde veio e a quem deve sua existência. A coletiva se estendeu por quase 2 horas, com Tiago respondendo perguntas sobre sua vida, sua empresa, seus planos para o futuro. Rafaela permaneceu ao seu lado, silenciosa, mas presente, um símbolo vivo da história que ele estava contando. Quando finalmente terminou, mãe e filho deixaram o auditório de mãos dadas, sob o flash incessante das câmeras. Uma imagem poderosa, que eles ainda não sabiam, estamparia as capas de jornais e revistas no dia seguinte, comovendo o país inteiro. No carro, a caminho de casa, Rafaela segurou a mão do filho com força. Estou orgulhosa de você, meu menino. Seu pai também estaria. Tiago sorriu, sentindo uma paz que há muito não experimentava. A batalha não estava ganha.
Sabia que Vanessa ainda tentaria retaliar, que haveria consequências para sua exposição pública. Mas pela primeira vez em muito tempo, estava certo de que estava no caminho correto. O celular tocou. Era Miguel ligando para informar que Dr. Sérgio, o advogado de Itapetinga, havia acabado de enviar uma notícia importante. A casa de Rafaela havia sido legalmente devolvida a seu nome. A VP Empreendimentos, empresa de fachada de Vanessa, havia desistido de todos os direitos sobre a propriedade. Acho que sua ex-noiva percebeu que a opinião pública estava contra ela, comentou Miguel. Ou talvez tenha finalmente encontrado um pingo de decência. Tiago duvidava da segunda opção, mas não importava. O que importava era que sua mãe havia recuperado seu lar, suas memórias, sua dignidade. Mãe, ele disse, desligando o telefone, tenho uma notícia maravilhosa. 6 meses se passaram desde a coletiva de imprensa que transformou Tiago Oliveira de empresário reservado em símbolo nacional de reconexão com as raízes. A história do CEO bilionário que encontrou a mãe desabrigada e abandonou tudo para cuidar dela capturou a imaginação do país, viralizando nas redes sociais e inspirando reportagens especiais em todos os grandes veículos. A TechBrass, contra todas as expectativas, não sofreu com a exposição. Pelo contrário, clientes, investidores e parceiros comerciais admiraram a honestidade e a humanidade de seu fundador. As ações da empresa, após uma breve queda inicial, dispararam para seu maior valor histórico. O efeito Tiago, como a imprensa apelidou, mostrava que integridade e transparência podiam sim ser valores compatíveis com o sucesso empresarial. Quanto a Vanessa, as consequências foram severas. Após a devolução da casa de Rafaela, ela tentou manter as aparências, alegando que tudo não passava de um mal-entendido. Mas a opinião pública já havia se voltado contra ela. Um a um, seus contatos no mundo corporativo se afastaram. Convites para eventos e conselhos de administração foram discretamente cancelados. Em questão de semanas, a mulher que antes transitava com desenvoltura pelos salões mais exclusivos de São Paulo tornou-se uma pária social. O último golpe veio quando uma investigação independente, solicitada por um dos investidores da TechBrass, descobriu que Vanessa havia tentado desviar fundos da empresa para contas pessoais no exterior. Com evidências irrefutáveis de suas atividades ilícitas, ela não teve escolha, a não ser deixar o país discretamente para escapar de um processo criminal. Para Tiago, no entanto, esses desenvolvimentos eram secundários. Sua prioridade absoluta naqueles meses foi reconstruir sua relação com Rafaela e honrar a promessa que fizera publicamente. Em uma manhã de sábado particularmente ensolarada, mãe e filho caminhavam pelo Parque Ibirapuera. Rafaela, visivelmente mais saudável e revitalizada, usava um conjunto simples, mas elegante, que Tiago insistira em comprar para ela. Ainda acho um exagero gastar tanto em roupas, comentou ela, ajustando o lenço que protegia seus cabelos do vento. Mas confesso que é bom sentir-se bonita de vez em quando. Tiago sorriu. Havia sido uma batalha constante nos últimos meses. Convencer sua mãe a aceitar pequenos luxos, a permitir-se algum conforto após uma vida inteira de sacrifícios. A senhora merece isso e muito mais, mãe. Além disso, ele piscou marotamente. Preciso manter a reputação de filho devotado que a imprensa me deu. Rafaela deu-lhe um tapinha de leve no braço. Bobo, como se você precisasse provar alguma coisa para alguém. Sentaram-se em um banco próximo ao lago, observando os patos que nadavam tranquilamente. Era um momento de paz que contrastava drasticamente com a turbulência dos meses anteriores. Filho, preciso lhe dizer algo, Rafaela começou, com uma seriedade que imediatamente chamou a atenção de Tiago. Estou muito feliz aqui com você, mas... Tiago sentiu um aperto no peito. Algo está errado? A senhora não está confortável no apartamento? Não, não é isso. Seu apartamento é maravilhoso e você tem sido o filho mais atencioso do mundo. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. É que sinto falta de Itapetinga. Da minha casa, dos meus vizinhos, da minha rotina. Tiago assentiu lentamente, compreendendo. Nas últimas semanas, havia notado como sua mãe observava longamente as fotos da antiga casa, como mencionava com frequência os amigos de lá.
As pequenas tradições da cidade. A senhora quer voltar. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Rafaela segurou a mão do filho. Quero, mas só se você entender. Não quero que pense que não valorizo tudo o que tem feito por mim. É apenas que aquele é o seu lugar. Tiago completou sorrindo suavemente. Eu entendo, mãe. Na verdade, já vinha pensando nisso. Tirou do bolso um envelope e entregou a Rafaela. Dentro havia fotos da antiga casa em Itapetinga, mas não como ela a havia deixado. As imagens mostravam a casa completamente reformada. Telhado novo. Fachada pintada em um tom suave de azul, a cor favorita de Rafaela. Jardim replantado com as flores que ela sempre amara. Contratei uma equipe para restaurá-la, explicou Tiago, enquanto sua mãe examinava as fotos com olhos marejados. Mas mantive tudo como era antes, apenas modernizei. A cozinha tem equipamentos novos. O banheiro foi ampliado. Instalei ar-condicionado em todos os quartos. E olhe isso! Apontou para uma foto que mostrava uma sala ampla nos fundos da casa, com uma grande janela voltada para o jardim. No centro do cômodo, uma moderna máquina de costura industrial, cercada por prateleiras com tecidos coloridos, manequins e todos os equipamentos com que uma costureira poderia sonhar. Seu novo ateliê, disse ele, observando a expressão de surpresa da mãe. Para quando a senhora decidir voltar a costurar. Se quiser, claro. Sem pressão. Rafaela abraçou o filho com força, incapaz de conter as lágrimas. É perfeito, Tiago. Simplesmente perfeito. Naquela noite, enquanto jantavam na cobertura, eles discutiram os detalhes da mudança. Rafaela voltaria para Itapetinga na semana seguinte, mas não estaria sozinha. Tiago havia contratado uma acompanhante, uma enfermeira aposentada que morava na cidade vizinha e poderia ajudá-la no dia a dia, além de monitorar sua saúde. E vou instalar um sistema de comunicação para que possamos nos ver e falar todos os dias, explicou ele. Além disso, estarei lá pessoalmente ao menos uma vez por mês. Mas e seu trabalho? A empresa. Rafaela parecia preocupada. A TechBras sobreviverá sem minha presença constante. Tiago sorriu. Na verdade, estou reorganizando toda a estrutura de gestão para poder trabalhar remotamente com mais frequência. O que Tiago não mencionou foi a decisão ainda mais significativa que havia tomado recentemente. A abertura de um centro de tecnologia educacional em Itapetinga, o primeiro de uma rede que planejava expandir por todo o interior do país. O Brasil está cheio de jovens talentosos que não têm acesso à educação de qualidade, explicara ele ao conselho diretor da TechBras. Quantos potenciais gênios da programação estão perdidos em cidadezinhas do interior sem oportunidades, assim como eu estaria se minha mãe não tivesse se sacrificado tanto. O projeto, batizado de Raízes Tecnológicas, seria inaugurado em 3 meses. Uma surpresa que ele guardava para revelar à mãe no momento certo. Na manhã da partida de Rafaela para Itapetinga, Tiago acordou cedo para supervisionar os últimos preparativos. Enquanto a mãe terminava de se arrumar, ele foi até seu escritório e abriu a gaveta da escrivaninha. Lá estava, cuidadosamente preservado, o caderno azul. O diário que havia encontrado entre os poucos pertences de Rafaela naquele hotel em Itapetinga há 6 meses. Com o consentimento da mãe, Tiago havia digitalizado aquelas páginas preciosas, as palavras simples mas profundas de Rafaela, seus pensamentos, suas esperanças e dores haviam se tornado seu guia moral, seu lembrete constante do que realmente importava na vida. A campainha tocou, anunciando a chegada do motorista que levaria Rafaela ao aeroporto. Tiago guardou o diário e foi encontrar a mãe na sala. Pronta para voltar para casa, Rafaela sorriu radiante. Sim, mas com uma diferença muito importante. Agora sei que não estou perdendo um filho. Estou ganhando um de volta. A viagem até o aeroporto foi tranquila. Durante o trajeto, Rafaela contou histórias sobre a infância de Tiago, que ele mesmo já havia esquecido. Pequenas travessuras, momentos de alegria compartilhada, as primeiras manifestações de sua inteligência e curiosidade. Lembra quando você desmontou o rádio do seu pai para ver como funcionava? Ele ficou tão bravo. Rafaela riu com a lembrança. Mas depois, quando você conseguiu montá-lo de volta e ele voltou a funcionar melhor do que antes,
Seu pai passou a semana inteira contando para os amigos sobre o gênio que tinha em casa. Tiago sorriu, recordando o orgulho nos olhos do pai. Um homem simples que nunca havia completado o ensino fundamental, mas que tinha uma sabedoria natural, um senso inato de justiça e dignidade que Tiago esperava ter herdado. No saguão do aeroporto, Tiago assegurou-se de que Rafaela estava confortável na sala VIP, enquanto os funcionários preparavam o embarque no jato particular que ele havia providenciado. Isso é um exagero. Filho, protestou ela olhando ao redor para o ambiente luxuoso. Poderia ir muito bem em um voo comercial. De jeito nenhum. Minha mãe merece o melhor. Rafaela balançou a cabeça, mas havia um sorriso em seus lábios. Cuidado para não me acostumar mal. Daqui a pouco vou estar exigindo caviar no café da manhã. Ambos riram, sabendo que isso era praticamente impossível. Apesar dos meses em São Paulo, Rafaela continuava a mesma mulher simples e centrada de sempre. Os pequenos luxos que aceitava eram mais para agradar ao filho do que por desejo próprio. Quando o anúncio do embarque veio, Tiago acompanhou a mãe até a pista, onde o jato aguardava. Abraçou-a longamente, sentindo uma mistura de emoções. Tristeza pela separação, alegria por vê-la feliz, e um profundo sentimento de gratidão por tê-la de volta em sua vida. Estarei lá na semana que vem, mãe. E qualquer coisa, a senhora tem meu número. Atendo a qualquer hora, prometo. Sei disso, filho. Rafaela segurou o rosto de Tiago entre as mãos, como fazia quando ele era criança. Estou tão orgulhosa do homem que você se tornou. Não pelo seu sucesso material, mas pelo seu coração, pela sua integridade. Com um último abraço, Rafaela embarcou no avião. Tiago permaneceu na pista, observando até que o jato decolasse e desaparecesse no horizonte. Sentia-se estranhamente leve, como se um ciclo importante em sua vida tivesse se completado. 3 meses depois, Tiago estava novamente em Itapetinga, mas desta vez não estava sozinho. Uma comitiva de executivos, jornalistas e autoridades locais o acompanhava para a inauguração do Centro de Tecnologia Educacional Sebastião Oliveira, batizado em homenagem ao seu pai. O centro ocupava um terreno amplo nos arredores da cidade. O edifício principal, moderno, mas integrado harmoniosamente à arquitetura local, abrigava laboratórios de informática, salas de aula, auditório e uma incubadora para startups locais. Ao lado, uma praça comunitária com Wi-Fi gratuito e espaços de convivência completava o complexo. Rafaela estava na primeira fila durante a cerimônia de inauguração, irradiando orgulho enquanto Tiago discursava sobre a importância de democratizar o acesso à tecnologia, de valorizar talentos de todas as regiões do país, de construir um Brasil mais justo e inclusivo. Este centro não é apenas um projeto empresarial, concluiu ele emocionado. É um agradecimento a esta cidade que me viu nascer, a este povo que me ensinou os valores que carrego até hoje. E, acima de tudo, é uma homenagem aos meus pais, Sebastião, que nos deixou cedo demais, e Rafaela, que sacrificou tudo para que eu pudesse realizar meus sonhos. Os aplausos foram ensurdecedores. Depois do discurso, enquanto circulava entre os convidados, Tiago notou algo especial. Os jovens estudantes já selecionados para a primeira turma do centro olhavam para ele não apenas com admiração, mas com um brilho de possibilidade nos olhos. Como se pensassem, se ele conseguiu vindo de onde veio, talvez eu também possa. Esse era exatamente o efeito que ele esperava causar. Não queria ser adorado como uma exceção inalcançável, mas servir como prova viva de que as barreiras, por mais altas que pareçam, podem ser superadas. Mais tarde naquele dia, após os eventos oficiais, Tiago e Rafaela caminharam juntos até a antiga casa da família, agora completamente restaurada e novamente habitada por ela. Quer ver algo especial? Perguntou Rafaela com um sorriso misterioso. Ela o conduziu até o ateliê nos fundos da casa. O espaço, que Tiago havia equipado com tecnologia de ponta, estava em pleno funcionamento. Tecidos coloridos cobriam as mesas, desenhos e moldes estavam espalhados por todo lado, e a máquina de costura industrial mostrava sinais de uso constante. A senhora voltou a costurar, exclamou Tiago, feliz com a descoberta. Sim, mas não apenas para remendos como antes.
Rafaela mostrou orgulhosamente uma rack com diversas peças de roupas belíssimas, todas feitas à mão. Comecei uma pequena coleção. As meninas da cidade me ajudam. Estou ensinando o ofício a elas. Isso é maravilhoso, mãe. E veja isso. Ela abriu uma pasta onde guardava recortes de jornais e revistas. Depois daquela sua entrevista coletiva, algumas jornalistas de moda me procuraram. Ficaram interessadas na minha história, nas minhas criações. Entre os recortes, Tiago reconheceu reportagens de revistas femininas renomadas, com títulos como Rafaela Oliveira, a costureira que inspirou um império, e Das mãos que costuraram sonhos, a história por trás do sucesso de Tiago Oliveira. A senhora está famosa, brincou ele. Bobagem, Rafaela dispensou o comentário com um gesto, mas não conseguiu esconder o orgulho. Mas confesso que é bom ser reconhecida pelo meu próprio trabalho, não apenas como mãe de alguém. Saíram para o quintal, onde o antigo jardim havia sido restaurado e ampliado. Sentaram-se em um banco sob a sombra de uma mangueira, a mesma que Sebastião havia plantado quando Tiago nasceu e que agora dava frutos enormes e suculentos. Sabe, filho, disse Rafaela, contemplando o céu que começava a mostrar as primeiras estrelas, quando você era pequeno e seu pai ainda estava vivo, costumávamos sentar aqui fora nas noites de verão. Ele apontava para as estrelas e dizia que cada uma era um sonho possível, esperando para ser realizado. Tiago assentiu, lembrando-se vagamente desses momentos. E vocês tinham sonhos para mim, não é? Tínhamos. Queríamos que você fosse educado, honesto, trabalhador, que tivesse oportunidades que nós não tivemos. Ela fez uma pausa, sorrindo para o filho. Mas você superou todos os nossos sonhos, Tiago. Não apenas pelo que conquistou materialmente, mas pelo homem que se tornou. Rafaela pegou algo do bolso, um pequeno objeto embrulhado em um lenço. Desembrulhou-o cuidadosamente, revelando o antigo relógio de pulso de Sebastião. Seu pai queria que você ficasse com isso quando fosse homem feito. Acho que agora é o momento certo. Tiago pegou o relógio com reverência. Era um objeto simples, com a pulseira de couro gasta pelo tempo, mas carregado de significado. Colocou-o no pulso, sentindo uma conexão quase física com o pai que perdera tão cedo. Obrigado, mãe. Por isso, por tudo. Permaneceram ali, sob o céu estrelado de Itapetinga, mãe e filho reunidos após uma jornada de separação e reencontro. Em São Paulo, a Tech Brass continuava a prosperar, agora com uma nova filosofia corporativa que valorizava não apenas o lucro, mas o impacto social. Em todo o país, a história de Tiago e Rafaela havia tocado corações, lembrando as pessoas da importância das raízes, da família, da gratidão. E ali, naquele quintal simples, sob a mesma mangueira que sombreara sua infância, Tiago finalmente compreendia a lição mais valiosa que seus pais haviam tentado lhe ensinar. O verdadeiro sucesso não se mede por contas bancárias ou títulos pomposos, mas pela capacidade de permanecer fiel a si mesmo, às suas origens e aos que realmente importam. Olhando para sua mãe, cujo rosto sereno refletia a paz de quem finalmente vê um ciclo se completar, Tiago soube que havia encontrado, enfim, seu verdadeiro lar. Não em coberturas luxuosas ou salas de reunião, mas no coração daqueles que o amavam incondicionalmente e no seu próprio coração, agora livre do peso da ambição desmedida e novamente capaz de sentir a simplicidade e a profundidade do amor verdadeiro. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Tiago e Rafaela tenha tocado profundamente seus corações. Para mais narrativas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com histórias brasileiras igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda da tela. Se esta jornada de redenção e reconexão familiar emocionou vocês, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e a beleza das relações humanas. Compartilhem nos comentários situações em que vocês também precisaram revisitar suas raízes para encontrar seu verdadeiro caminho. Estamos ansiosos para ler seus relatos.